Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Para conversar conosco hoje eu recebo o jurista, professor e deputado federal Luiz Flávio Gomes. Professor Luiz Flávio, seja muito bem-vindo. Um prazer imenso estar aqui em Bauru, na FIB de Bauru, aqui na TV FIB. Um prazer imenso, César, estar contigo, com todos os nossos telespectadores, já para contar um pouco, narrar um pouco dessa minha experiência de 3 meses dentro da Câmara dos Deputados como deputado. Estou à disposição, vamos trocar ideias. Isso mesmo. E a primeira pergunta que eu faço, que eu tenho certeza que é o que o nosso telespectador gostaria de fazer. 3 meses, como o senhor mesmo falou, na Câmara dos Deputados em Brasília, a nossa sociedade que votou em várias pessoas novas, o senhor é, vamos dizer, a nova geração de políticos que chegou agora. Qual é a mensagem que o senhor passa para o nosso cidadão? Isso, a mensagem é a seguinte, que houve uma grande renovação no parlamento e que então nós temos chance agora de começar a mexer em alguns assuntos que antes eram praticamente impossíveis. Tá? Nós vamos tentar colocar agora na pauta o fim do foro privilegiado. Isso é importante, é um anseio social muito grande. Nós temos que ir ajustando o ordenamento jurídico àquilo que é o correto, que é o sistema republicano. Além do fim do foro, nós entramos semana passada, eu participei deste ato, com um pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes. Eu estou no ato, eu acompanho o nosso querido amigo o professor Modesto Carvalhosa, ele assinou, eu fui junto com ele, nós protocolamos. Então é importante que agora se faça a devida faxina também no Supremo. O povo nas urnas já deu uma limpada boa, não foi tudo, mas alguma coisa importante, significativa aconteceu. Agora nós temos que começar a sanear o Supremo Tribunal Federal. E a mensagem então é esta, que nós estamos ali para trabalhar, que nós queremos fazer a diferença e fazer com que o Brasil finalmente encontre seu espaço no mundo da globalização. O mundo globalizou, a ciência toda está globalizada e o Brasil ainda é muito fechado entre ele, e isso se deve fundamentalmente à visão das elites que dirigem o Brasil, uma visão contra a educação do povo em período integral. Então essa é a mensagem primeira, nós temos que lutar pelo período integral, todo mundo até os 18 anos, não tem conversa, o governo que não faz isso é enganação. E, portanto, estamos tendo agora mais uma enganação da população, porque não está fazendo aquilo que tem que ser feito. O povo anda meio infeliz, está bravo, porque as 3 coisas que ele quer, o governo não está fazendo. O povo quer crescimento econômico, emprego e serviço público de qualidade. Isso não está acontecendo. E não interessa se o governante é de esquerda, de centro, de direita, mas isso pouco importa. O povo quer saber de resultado. E o resultado, esses que eu falei, crescimento econômico, emprego e serviço público de qualidade, isso não está acontecendo. Então o governo atual já está encontrando muitos problemas ali dentro do parlamento, até porque também tem outro detalhe, este governo não quer dialogar com o parlamento. Aí é muito complicado. Quando o governo não dialoga com o parlamento, como é que você vai aprovar as coisas dentro do parlamento? Já temos agora na nossa pauta a reforma da Previdência. Ok, é necessária. Eu vou votar em favor de vários pontos da reforma. Nós temos que mudar, por exemplo, a questão da idade. Hoje nós trabalhamos mais, nós vivemos mais. É justo, então, que você se aposente com mais idade? Perfeito, eu concordo. Vou votar nesse sentido.
Mas há muitos pontos na reforma que massacram os trabalhadores de menos ganhos, os trabalhadores rurais, aqueles velhinhos que recebem a prestação continuada. A reforma é muito cruel contra essas pessoas e isso não pode passar. Então nós vamos sanear, o que não pode, cai fora, e o que é correto, fica dentro. Então vai acontecer uma reforma da Previdência e ela seria muito mais rápida se porventura o governo tivesse predisposição para dialogar. Mas não quer dialogar, está rompido, está fechado, então vamos lá, vamos para o voto, vamos votar, e é o que vai acontecer agora, o que está acontecendo no parlamento. De qualquer maneira, governo que não dialoga é difícil terminar. É preciso reconhecer isso, porque o governo é da natureza da política, da boa política, da política com P maiúsculo, é da natureza dialogar, buscar consenso, buscar acordos. Mas não é o toma lá da cá, isso é uma vergonha. Então está certo o Bolsonaro em não querer fazer o toma lá da cá. Perfeito, eu concordo com ele. Não é isso daí não. Negociar, conversar é outra coisa. É o que pode tirar, o que pode agregar, o que é que pode modificar. É isso que temos que fazer continuamente. Política é conversa contínua. Então tá bem, esse é o quadro hoje que nós estamos vendo, que eu estou vendo dentro da Câmara, lá conversando muito com meus colegas, mas à disposição de todos. Nós temos que buscar um projeto comum, um projeto de nação. Então temos muito aí que fazer daqui para frente. Falando em projeto, uma outra questão que está lá na Câmara é o projeto do ministro agora, Sérgio Moro, a questão do pacote anticrime, que está sendo aí divulgado na mídia e uns falam que está parado, que tem que andar. Como está isso aí? De fato, o projeto chegou, tinha uma expectativa de andar com muita rapidez, mas depois houve um desentendimento entre Moro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Este desentendimento atravancou o projeto do Moro e o Maia então criou uma comissão de fazer a compatibilização do projeto do Moro com o projeto do Alexandre de Moraes, que já estava na Câmara desde o ano passado. Então está fazendo essa compatibilização, isto é coisa aí de uns 60 dias, 70 dias, a partir daí o projeto do Moro vai começar a andar. Porém, anteontem, tiveram um entendimento e deliberaram que pelo Senado já pode começar a tramitar. Então, ok, houve acordo, também no Senado vai tramitar, tramita também aqui na Câmara, o que for mais rápido manda então o projeto para outra casa. Senhor Flávio, o senhor que já teve muita experiência, já foi juiz, jurista, conhecedor aí, um grande jurista, talvez um dos maiores juristas que nós temos no nosso país, na área penal principalmente. Como o senhor vê esse projeto anticrime do Moro nesse aspecto criminal? Ele é um projeto vanguardista, não é? Existem boas propostas ali, existem propostas que não são tão boas. Qual a sua visão em relação ao projeto? A proposta do Moro é muito extensa, é muito grande. E quando você escreve muito, dá muitas ideias, é natural que algumas são importantes. Por exemplo, a criminalização do Caixa 2 é muito relevante. Depois, dividir a competência entre justiça estadual e justiça federal. Isso é muito importante, porque tem uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que diz que quando você tem um crime de Caixa 2, junto com corrupção, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, tudo vai para a justiça eleitoral. E a justiça eleitoral não tem estrutura. Portanto, é impunidade, vai dar impunidade. Então, o que é que nós temos que fazer? Isto está na proposta do Moro. Vamos dividir. O crime eleitoral fica com a eleitoral e o crime comum fica com a justiça comum. Ótimo, perfeito, então está tranquilo.
esta é uma parte do projeto do Moro que tinha que acelerar. Esta parte nós tínhamos que correr, aprovar de imediato, bem rápido, bem rápido. De outro lado, há outras propostas do Moro, algumas interessantes, outras são inconstitucionais. Por exemplo, ele quer que o legislador já diga quais crimes já começa com regime fechado obrigatório. Ele quer que o legislador faça isso. Não pode. Quem faz isso, quem fixa regime é o juiz. Não pode ser o legislador. Isso já tem jurisprudência pacífica no Supremo, sobretudo em cima da lei dos crimes hediondos, e, portanto, não vai conseguir levar isso. Nós não vamos deixar passar esse ponto, porque o Supremo vai julgar inconstitucional dentro de pouco. É bobagem, vamos buscar alternativas para essa proposta do Moro para dar efetividade. Porque, afinal de contas, o propósito do Moro é muito correto. É o propósito de combater crimes violentos, crimes de corrupção e crime organizado. Perfeito. Acho que nenhum brasileiro hoje é contra essa proposta. Porém, a questão é como fazer e como chegar até um resultado que a população perceba. Porque mudar a lei, ainda que necessária para aprimoramento do texto, mas mudar a lei não muda necessariamente a realidade. É que depois que eu faço uma lei penal, eu preciso de alguém que aplique esta lei penal. E depois que execute esta pena que foi aplicada, é todo um processo muito complexo. Então, demora para surtir efeito. Agora, paralelamente às ideias que o Moro lançou e que nós vamos debater dentro da Câmara, o que vai ocorrer? O que está ocorrendo é que ele já está tomando medidas concretas no Executivo. É bom. Por exemplo, ele pegou todos os líderes do crime organizado, tirou dos presídios aqui do estado de São Paulo, mandou tudo para presídios federais. Isso é muito importante. É uma medida. Parece que não surte nada, mas eles comandam o crime organizado de dentro dos presídios. E aqui em São Paulo, nos presídios estaduais, nunca conseguiram conter, dominar essas lideranças que fazem da cela um escritório. Indo todo mundo para presídios federais, rompeu a conexão entre os chefes do crime organizado e todos os seus subordinados. Então, essa mudança é uma medida parece pequena, parece irrelevante, mas é uma medida muito, 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 muito importante. Então, se fosse o Moro, sim, a parte de legislação, deixa lá, vai discutindo aí, vai melhorando a lei aí, mas paralelamente eu iria tomando muitas medidas concretas que surtam um efeito preventivo da delinquência muito maior do que ficar aumentando penas que depois nem sempre serão aplicadas. Perfeitamente. O papo tá bom, muito interessante, mas nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já, não saia daí. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje conversamos com o professor, jurista e deputado federal Luiz Flávio Gomes. No bloco passado falamos sobre a reforma da Previdência, falamos um pouco sobre a questão do pacote anticrime do ministro Moro e agora eu lhe pergunto, tendo em vista que nós tivemos atrás uma reforma trabalhista, uma reforma aí em relação aos empregos, aos nossos trabalhadores. E agora, como dito no bloco passado,
nós estamos vendo se é que já se podemos falar dessa forma, né, uma tramitação, ou pelo menos a proposta de reforma da Previdência. Qual a sua análise nessa situação, fazendo esse link lá atrás com a reforma trabalhista e agora essa futura reforma aí no âmbito previdenciário? A reforma trabalhista, quando ela foi colocada em pauta, o discurso era todo o tempo, ela vai trazer emprego. Todo mundo falava que a reforma iria facilitar a relação de trabalho entre patrão e empregado, e isso então iria empregar muito mais gente, etc. e tal. Não foi nada disso. Então a reforma trabalhista não gerou os empregos que se imaginava, e quem tinha emprego formal está indo para emprego não formal, informal. E se você entra na informalidade, você deixa de pagar impostos, sobretudo as contribuições do INSS. Aí você já não está trabalhando formalmente, você não computa este tempo para efeito de aposentadoria. Olha quantos problemas. Mas o mais grave foi que tirou o trabalhador com carteira, milhões. E se o trabalhador não tem carteira, ele fica, na verdade, sem o crédito, porque a carteira é que dá o crédito. Sem o crédito, ele não é consumidor. Sem ser consumidor, não vende produtos, a indústria não produz. Se a indústria não produz, o comércio não vende. Se o comércio não vende, o Estado não arrecada. Se o Estado não arrecada, está falido. Então, o círculo vicioso que se formou em torno desta reforma trabalhista foi muito intenso. Ela favoreceu patrões. Ok, os patrões também estavam assim, já no limite, porque os patrões, com a queda da economia e com a recessão, caiu muito a circulação de dinheiro. Então, os patrões também estão passando mal. E, sobretudo, aqueles que fizeram empréstimos bancários. Estes não conseguem nunca mais pagar, porque os empréstimos bancários no Brasil, nós temos aí uma taxa de juros que é a maior do mundo. Então, o crédito no Brasil não é barato, ele é muito caro. Então, isso significa que a indústria está perdendo, estamos vendo um processo de desindustrialização nítido. A indústria agora, ela roda e ganha a mesma coisa que em 1947, veja o retrocesso da capacidade da indústria brasileira. De outro lado, o comércio está fechando muito, é muita falência. O agronegócio, que se saiu muito bem durante longo período, começa a dar problema por circunstâncias externas e também por causa dos juros bancários, que são muito altos. Quem pega o empréstimo não consegue pagar mais. Depois você tem o servidor público está perdendo status, está perdendo dinheiro, o trabalhador está perdendo o emprego ou está com o emprego precarizado. Leia-se, todo mundo está mal neste país. Daí a pergunta, mas e quem sobrou? Quem é que está bem? Bom, quem é que está bem são os bancos, os únicos que estão arrecadando tudo. E quando os bancos arrecadam, numa situação dessa de estagnação, então nós não temos nem crescimento econômico, nem geração de empregos, nem tampouco melhoria dos serviços públicos. E a população extremamente infeliz. O Brasil, que era o 16º país mais feliz do planeta até 2 anos atrás, na pesquisa deste ano, o Brasil já aparece em 32ª posição. Leia-se, perdeu 16 posições. Então o povo está ficando bastante triste. Claro, o povo na rua pedindo emprego é uma tragédia. Aquela fila ontem, não sei se você viu, ontem, esses poucos dias atrás, lá no Anhangabaú, em São Paulo, uma fila, 15 mil pessoas para pegar ali 2, 3, 10 empregos. Isso é aquela cena, retrata o Brasil que nós estamos vivendo. E é preciso, então,
que os governantes tenham a política pública de criação de empregos, junto com a indústria, mas tem que baixar juros. Mas baixar juros não é baixar os juros que o Banco Central anuncia. Ali ele anuncia os juros de 6% ao ano. Mas vai no banco, pega o empréstimo, vê quanto você vai pagar de empréstimo. 30%, 50%, 60%, 100%, se for especial, 280%, 300%. Isso é uma coisa desumana, cruel, nenhum país consegue girar. Então nós estamos enfrentando este problema, um problema muito grave de economia, de desemprego e de serviço público muito, muito, muito ruim, cada vez pior. E, claro, vamos ver até que dia a população vai suportar viver nesse estado de angústia, de sofrimento, porque você sabe que o sofrimento na nossa vida, sofrimento humano, ele pode passar e a pessoa não aprende nada do sofrimento, mas com o passar do tempo nós vamos aprendendo algo do sofrimento, porque você vai tomando consciência do que é que está gerando tanto sofrimento. E quando um povo tem consciência, de repente ele parte para a ação. E essa ação é que gera a transformação de sociedade. Então, a partir da dor, você pode chegar numa grande transformação, mas depende então da consciência, da conscientização, da ação subsequente e para então culminar com a grande transformação do país. É o que nós esperamos, que isso tudo, que esse mundo de dor e de sofrimento não seja em vão. Alguma coisa nós temos que aprender com isso. Dante, no seu livro A Divina Comédia, ele faz uma construção interessante. Ele fala do inferno, do purgatório e ele fala do paraíso. Então, as nações chegarão no paraíso, legal. Só que tem que passar pelo inferno e tem que passar pelo purgatório. Acontece que o inferno tem 9 camadas. Se fosse uma camada só, a gente já passa logo e pronto, já vai para o purgatório. 9 camadas do inferno. Aí você pode fazer, se você fizer aqui uma analogia com a política, então ficaria mais ou menos assim. Vamos lá, quais presidentes nós tivemos depois da ditadura militar? Então veio Sarney, Collor, Itamar, terceiro, Fernando Henrique, quarto, Lula, quinto, Dilma, sexto, Temer, sétimo, Bolsonaro, oitavo. Se você encarar Bolsonaro como inferno, estamos na 8ª camada. Mas ainda falta uma. Vai ser o Mourão? Eis a questão. Eis a questão. Uma outra situação, gostaria de aproveitar aqui a sua presença, é esse debate que está na mídia, que vem toda hora, o Supremo vai julgar de novo, sempre volta à tona, um ministro lá no Supremo acha que é de uma forma, outro acha que é de outra, enfim, a questão da prisão em segunda instância, que toda hora volta à baila essa questão. Como o senhor vê isso daí? Isso, nós precisamos resolver este tema na Constituição. Tem que ser uma reforma constitucional que vai lá e descreva a questão da coisa julgada. Hoje a Constituição diz, considera-se culpado o sujeito condenado com trânsito em julgado. Agora, o que é trânsito em julgado? Quando se dá o trânsito em julgado? A Constituição não falou. Aí a doutrina, a jurisprudência, vem e diz, bom, essa Constituição não falou nada, dá-se o trânsito em julgado depois que todos os recursos são esgotados. Bom, adota essa postura, esgotar todos os recursos, meu caro, você está falando de 4 instâncias. Você está falando do juiz de Bauru, depois São Paulo, TJ ou TRF, depois o STJ, depois o Supremo. E aí, o que ocorre? Se tem que esgotar todas as instâncias, os recursos são infindáveis, demora muito para ter o trânsito julgado. Então, o Supremo, em 2016, disse, não, isso está errado, não concordamos com isso, está demorando muito. Bota aí, prende-se depois do 2º grau, o Supremo decidiu. 6-5,
prende depois do segundo grau. Bom, a Constituição fala 4 e o Supremo mandou prender depois do segundo. E a pergunta primeira é, e o Supremo pode modificar a Constituição? Essa é a questão. Essa polêmica é ela que vem vindo, lá no Supremo está dividido, é 6-5. Naquele caso do julgamento do habeas corpus do Lula, ali deu 6-5 contra o Lula, e o Lula foi para a cadeia. E está na cadeia por já ter condenação de segundo grau. Mas fica assim, vai mudar, dia 10, o Supremo vai rever. Vai mudar? Tem chance. Talvez Rosa Weber vai mudar. E se Rosa Weber mudar o voto, vira, fica 6-5 contrário. Ah, aí favorece todo mundo, todos que estão presos por segundo grau. Com isso, o Supremo, em 2019, vai negar o que ele fez em 2018 e o que ele fez em 2016. Essa é a bagunça. Isso aqui é uma instabilidade. Então, para não deixar essa instabilidade nas mãos do Supremo, é melhor fazer uma emenda constitucional. Pronto, acabou. Eu já estou lutando por isso dentro da Câmara. Vamos cuidar de uma emenda, toca a emenda, vai e diz lá, olha, dá-se a coisa julgada após o segundo grau, ponto. Só isso, sem eliminar o direito fundamental, nesse caso, inclusive, é um direito cláusula pétrea. Nós não podemos eliminar a cláusula pétrea, mas você não estamos eliminando, estamos conceituando o que é coisa julgada. Então, aí pode, nesse sentido, é possível, e é o que a gente tem que fazer, é o que nós temos que fazer prontamente, nesses agora, 1 mês, 2 meses, nós já deveríamos estar aprovando tudo isso, e deixa a confusão lá no Supremo, que vai continuar confuso. Perfeito. Uma situação que eu sempre costumo dizer aqui nos nossos programas é que a melhor forma de você dialogar é com exemplos. Eu costumo dizer que se você quer educar seu filho, eduque dando exemplos. Se você quer ser um bom professor em sala, dê bons exemplos. Eu penso também que em relação à classe política, se você quiser ser um bom político, dê bons exemplos. E esses dias eu estava assistindo a TV Câmara e num dos pronunciamentos seus, o senhor falando, o senhor disse que o senhor já era juiz aposentado e já tinha o seu salário como juiz aposentado e, portanto, devido ao teto, o senhor abriu mão dos salários como deputado federal. Então, eu vejo isso como um bom exemplo de um político, respeitando a questão do teto, o senhor vai e realmente abre mão dos seus salários. É esse o caminho, não é, professor? Isso. Exemplo. Exemplos é o que está faltando tanto, né? Tem que dar exemplos, senão você só fica no discurso e o teu discurso, então, perde credibilidade. O exemplo, quando acompanhado do discurso, ganha força. Eu renunciei, foi o primeiro ato que eu fiz na Câmara, renunciei ao meu salário. Não quero receber como deputado e até tivemos problemas ali técnicos, porque eles não sabiam como fazer isso. E acabaram depositando o meu primeiro mês, depositaram na minha conta e eu disse, eu não quero, já falei que eu não quero, vou devolver. Fui lá, peguei uma guia, uma GRU, paguei, devolvi e não quero. Então agora não deposita mais. Então, mas é para dizer o seguinte, isso tem uma simbologia. Eu estou ali para trabalhar. Esses anos agora eu tirei da minha vida para ajudar a coletividade. O que eu puder contribuir, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar e não preciso ganhar para estar ajudando a coletividade. Então, nesse sentido, vamos trabalhar, vem vindo muita coisa interessante pela frente. Estou lá na Câmara dos Deputados, meu gabinete é o 904, está à disposição de todo mundo que queira, passe por lá, vai me encontrar. Você vai me encontrar no gabinete, ou na CCJ, ou no plenário, estou votando, estou direto lá, muito articulando com todo mundo, mas à sua disposição. Maravilha, que ótimo. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Agradeço imensamente a presença do jurista, professor e agora deputado federal Luiz Flávio Gomes, pelas palavras dirigidas aí ao nosso telespectador. Outras oportunidades, sem dúvida alguma,
vão surgir, já fica aqui o convite para o seu retorno e eu agradeço a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo.